6h31, o Cruzeiro na semana Grenal. Primeiro, o Internacional amanhã, Beira-Rio, Copa do Brasil, e domingo o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E esse jogo é bom lembrar, Cruzeiro e Grêmio, 11h da manhã, domingo, vai ser no Estádio Independência. E mais informações do Cruzeiro, informação vinda do Sul com o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6h31, falamos ao vivo aqui da capital gaúcha. Neste momento, 13 graus a temperatura. O frio vai ficando cada vez mais forte aqui em Porto Alegre. Cruzeiro está concentrado no Hotel De Ville. Jogadores já voltaram pro hotel depois do último treinamento, que foi no CT do Grêmio. É um CT que o Grêmio construiu depois que não teve mais o Estádio Olímpico, e aí fez esse CT, é bem pertinho da arena, perto do aeroporto e também perto do hotel, a concentração do Cruzeiro. Então o time já fechou a preparação, agora é aquela concentração total, vai ter muita conversa ainda no hotel onde o Cruzeiro está concentrado, do Rogério Ceni, do auxiliar Charles Rembert, enfim, a comissão técnica pensando todos os detalhes para buscar a classificação para esta finalíssima da Copa do Brasil. Agora, Emanuel, é impressionante o que a gente tem acompanhado aqui na capital gaúcha. Hoje eu assisti o Globo Esporte na RBS. Eles estão lá com a campanha Copa dos Gaúchos. O clima que está por aqui é Inter e Grêmio na final da Copa do Brasil. Essa que é a verdade. E aí você liga o rádio, é todo mundo falando sobre uma final histórica que tá para pintar. Então o pessoal não tá respeitando muito o Cruzeiro de um lado e o Atlético Paranaense do outro. Hoje era entrada ao vivo o tempo inteiro e o pessoal badalando até com hashtag para participação do torcedor aqui do Rio Grande do Sul. É a final Copa dos Gaúchos, é a hashtag Copa dos Gaúchos. Quem quiser até pesquisar pode ir aí nas redes sociais que vai ver o que eu tô falando. Tanto é que a RBS, a afiliada da TV Globo aqui na capital gaúcha, amanhã ela vai transmitir os 2 jogos. Não é só no horário nobre não, vai transmitir o Grêmio mais cedo. Eles estão apostando aí nesta final, então, do Colorado contra o Tricolor Gaúcho. Claro que o Cruzeiro veio aqui para Porto Alegre para tentar estragar isso, para pisar na final da Copa do Brasil pelo 3º ano consecutivo e para seguir aí em busca do sonho de ser heptacampeão da Copa do Brasil. Como eu disse, a preparação ela foi encerrada. A gente chegou para o treinamento no CT do Grêmio, 2h30 da tarde, por volta de 3h10 mais ou menos, o Cruzeiro chegou e aí teve a entrevista do goleiro Fábio, que a gente vai repercutir ao longo da nossa programação. Mas o Fábio, ele falou sobre este grande duelo de amanhã contra o Inter e tocou também no assunto, diz que no assunto da política, que em momento algum pensou em ser candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte, que até numa nota que ele colocou na rede social dele, que ele foi usado sem a devida autorização e que ele está muito focado no Cruzeiro, em cumprir o contrato, em dar ainda mais alegria ao torcedor celeste. Só pra gente deixar clara esta situação envolvendo o Fábio e a política. Sobre o treinamento, a imprensa teve acesso à primeira parte da atividade, aquele aquecimento, e aí contando um por um, vendo quem tá no campo, quem não tá, e aí de cara eu já vi Dedé fora deste último treinamento do Cruzeiro aqui em Porto Alegre. E a informação é que ele ficou no Hotel De Ville fazendo um trabalho específico com o fisioterapeuta, o Charles Costa, o Charlinho. O Cruzeiro trouxe para cá o doutor Sérgio Campolina, trouxe para cá o Charlinho, que é o chefe da fisioterapia, o doutor Sérgio Campolina é o chefe do departamento médico, e o André Rocha,
que é outro fisioterapeuta do Cruzeiro. O André Rocha estava normalmente no treino no CT do Grêmio e o Charlinho não. O Cruzeiro trouxe um aparato completo, assim como fazem todas as viagens da fisioterapia, então o Dedé ficou neste tratamento. E aí eu chamo a atenção o seguinte: todo mundo sabe, o doutor Sérgio já falou sobre isso várias vezes, o Dedé, ele faz manutenção sempre, principalmente por causa daquela situação que ele teve, várias cirurgias no joelho, e além disso, a última vez que ficou fora, ele reclamou de dores na coxa direita. Então faz este trabalho. A princípio seria uma precaução, mas claro, toda a prudência possível. Vamos aguardar amanhã. O Rogério vai levar isso até o vestiário do Beira-Rio. Eu penso o seguinte, aí não sei a sua opinião, Emanuel. Ontem o Cruzeiro voltou a treinar depois do jogo contra o Vasco. Aí foi aquele trabalho de recuperação, né? O treino regenerativo para quem atuou. Se o Dedé estivesse para ser vetado, ele já ficaria em Belo Horizonte, ele não viajaria aqui para Porto Alegre. Então está aqui, eu até olhei nas redes sociais do Dedé, se ele ia postar alguma coisa, tá repostando lá algumas imagens da filhinha dele que nasceu, da Sofia. Então, nada de muito significativo de que vai ficar fora. Vamos aguardar. É um jogador que, para ficar fora mesmo, ele tem que estar com uma situação muito complicada. Eu acho que é mais uma precaução, porque o Dedé é peça fundamental neste time do Cruzeiro. Então não treinou hoje, fez esse trabalho de fisioterapia no hotel e vamos aguardar até amanhã. E o torcedor do Cruzeiro já fica em oração, né, Manuel? Porque o Dedé é peça muito importante pro time do técnico Rogério Ceni. Bom, após a chegada do Rogério Ceni, os primeiros bons resultados começaram a aparecer. Isso levantou o astral do torcedor e da torcedora do Cruzeiro. Há muita expectativa, muita esperança de que o Cruzeiro consiga trazer essa classificação no Rio Grande do Sul. Até repetindo o que o Grêmio fez na semana passada contra o Palmeiras no Pacaembu, em São Paulo. Antes que você passe mais informações do Cruzeiro, o Samuel Venâncio, vamos chamar o Álvaro Damião com as informações do Internacional. Boa noite, Emanuel, ouvintes da turma do bate-bola, 6h39, para dizer que o técnico Odair Helman comandou um treinamento agora à tarde, mas ainda não confirmou o time. Ele faz o quê? O mistério total. Inclusive, o treinamento foi fechado para a imprensa. Um desfalque de última hora é certo. O Wellington Silva foi intimado pela Justiça Espanhola sobre um processo de um suposto caso de manipulação de resultados na Espanha. Isso aconteceu em 2011. Ele precisou viajar para prestar depoimentos. Os depoimentos do atacante estão marcados para iniciar amanhã. Há possibilidade, inclusive, de o Wellington desfalcar o Internacional no jogo de sábado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Dos jogadores titulares, no treinamento de ontem, apenas o D'Alessandro e o Bruno participaram. Nesse de hoje não dá para falar porque o treinamento foi fechado, mas ele comandou um treinamento com bola, confirmando a equipe, mas ainda não informou para a imprensa e, consequentemente, para o torcedor, o time do Internacional que joga amanhã. Odair tem uma dúvida no time. Nico Lopes, ele vinha de um jejum de 24 jogos sem marcar. Desencantou no último jogo, deve ser o titular. O Rafael Sobis deve ficar no banco com D'Alessandro, que foi poupado contra o Botafogo, voltando ao time. O treinador vai confirmar o time no vestiário. Mas o Internacional não vai fugir deste que nós vamos antecipar agora. Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel. Meio campo com 5 homens. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes. O ataque com Paulo Guerreiro é o Internacional para enfrentar o Cruzeiro. E está chegando da Espanha uma informação importante: o volante Lucas Silva, que passou pelo Cruzeiro, rescindiu hoje o seu contrato com o Real Madrid. As partes entraram em acordo e decidiram encerrar o vínculo que iria até 2020. Com o fim das janelas de transferência na Europa, Lucas Silva não poderá atuar pela maioria das ligas europeias e nem mesmo no Brasil. O destino pode ser o futebol português, que somente fecha a transferência no dia 22 de setembro. Outra opção pode ser o México ou o mundo árabe.
Se a sua internet está travando e é super lenta, preste atenção, destrave. Mude para Vivo Fibra, banda larga da Vivo, que tem ultra velocidade e estabilidade. Você assiste aos melhores momentos do seu time no computador e depois compartilha com os amigos nas redes sociais. Tudo ao mesmo tempo. Você paga R$ 99,99 por mês durante 12 meses no combo. Assine Vivo Fibra 6h41. Voltamos a Porto Alegre. Vamos lá, Emanuel, para dizer que antes de começar este treinamento no CT do Grêmio, chamou a atenção que o Rogério, ele conversou em particular com o zagueiro Léo. O Léo está relacionado, está aqui em Porto Alegre, ele que não joga desde o dia 11 de agosto, foi o empate do Cruzeiro com o Avaí, ainda não atuou com o Rogério Ceni e tá aí de sobreaviso, ou para ir para a vaga do Dedé, ou quem sabe para retomar a condição de titular. O Fabrício Bruno vem sendo titular com o Rogério Ceni e até elogiado o jovem zagueiro revelado na base. Rogério também conversou com o Robinho, com o Thiago Neves e com o Pedro Rocha. Conversas curtas antes desta última atividade no CT do Grêmio. Fica até difícil, com muita situação para o Rogério resolver e para definir na cabeça dele, para esboçar um time. Mas, por exemplo, ele tem o Edilson na lateral direita, na vaga do Orejuela, que está com a seleção da Colômbia. Uma outra possibilidade seria improvisar o Jadson, que não acredito muito. Fábio no gol, Edilson, Dedé ou Léo, Fabrício Bruno, e aí a dúvida na esquerda, volta o Dodô ou segue o Egídio, ou o Dodô vai no meio campo, aí sairia o Robinho, ou segue o Robinho, ou recua o Thiago Neves para ter um Cruzeiro mais ofensivo. Aí ele colocaria o Fred lá no ataque, ou se não vai com Henrique, aí Robinho ou Dodô, Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, David e Pedro Rocha ou Fred. Amanhã a gente já tem uma ideia mais clara, quem sabe depois do Rádio Esportes, na programação esportiva da Itatiaia, na turma do bate-bola, já com um Cruzeiro mais para ser definido pelo técnico Rogério Ceni, sabendo que o Cruzeiro precisa pelo menos de uma vitória simples e por isso hoje, obviamente, ele treinou cobranças de pênalti lá no CT do Grêmio, porque se vencer uma vitória simples, e aí o Cruzeiro leva a decisão para as penalidades para tentar esta finalíssima. E a gente segue acompanhando aqui em Porto Alegre esta situação do zagueiro Dedé. Se vai ser realmente só uma precaução e aí ele vai para o jogo normalmente, porque ali é muito guerreiro, o zagueiro da camisa de número 26. 6h44, viu como a Prefeitura de Contagem está entregando diversas obras e intervenções nas vilas e bairros das 8 regionais da cidade? Isso está melhorando e muito a vida de quem precisa de verdade. Várias ruas, vias e becos ganharam drenagem, iluminação, escada, piso de concreto e asfalto novinho. Chega de poeira na porta de casa. Prefeitura de Contagem avançando de verdade. O torcedor, encontrei com muitos no aeroporto, vindo aqui para Porto Alegre, muitos verão nesta quarta, vai ter venda de ingresso no Beira-Rio. Bilheteria de visitante a partir das 6h30. A inteira custa R$100, a meia entrada R$50. É o Cruzeiro tentando esta vaga na final da Copa do Brasil. E aí, para dar moral ainda mais para Rogério Ceni e companhia, e também para aliviar o caixa do Cruzeiro, hein? É jogo que vale pelo menos R$21 milhões. É a premiação do vice da Copa do Brasil. Emanuel Carneiro. Essa informação que o Samuel está trazendo de Porto Alegre, nós estamos vendo também isso nas redes sociais, uma euforia absoluta para uma final entre Grêmio e Internacional. Já aconteceu em 2014 uma final Atlético e Cruzeiro. Isso é bom no primeiro momento para o Cruzeiro, porque a bola do Internacional está muito cheia. Tá bom, venceu no Mineirão, mas a batalha continua amanhã, mais 90 minutos.